Então vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós estamos em um culto de avivamento. Que venha do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Teu fogo, Deus, venha sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão nos vendo agora. Nós declaramos que o fogo do Espírito descerá sobre eles, que o fogo do Espírito descerá sobre este lugar. Ouve as orações, o clamor que foram feitos aqui. Deus, a voz dos Teus filhos que foram levantadas neste lugar, nós clamamos e sabemos que o Senhor é aquele Deus que responde, e o Senhor responde com fogo. Haverá algo sobrenatural aqui. Faz arder os nossos corações, faz arder, ó Deus, dentro de nós o Teu avivamento, faz arder dentro de nós o começo desse novo tempo em nossas vidas. Nós declaramos e estamos prontos para recebermos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo dá uma ordem específica aos apóstolos e aos seus discípulos. Ele faz eles compreenderem que não se pode começar a obra de Deus sem definir que espírito vai estar sobre a nossa vida. Então Cristo diz a eles que era necessário, imprescindível, que eles ficassem em Jerusalém, até que o Espírito do Senhor viesse sobre eles. É esta mesma determinação que há no coração de Jesus. Jesus, ele não começa a obra dele sem que antes viesse sobre ele o Espírito Santo. Então é necessário que sejamos marcados, cheios, envolvidos, queimados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos conduzir. E quando nós temos o Espírito de Deus, então somos guiados pelo Espírito de Deus. É importante isso, porque o Espírito que estiver sobre a igreja, é o Espírito que vai conduzir a igreja. O Espírito que estiver sobre a sua vida, é o Espírito que vai conduzir a sua vida. Preste atenção a isso. Porque o Espírito que estiver conduzindo você, te levará para a vida eterna, ou te levará para o inferno. Te levará para o sucesso, ou te levará para o fracasso. Assim também é o Espírito de Deus sobre a igreja. Por isso lá em Apocalipse, quando as 7 igrejas começam a ter dificuldade em compreender a voz do Espírito, a palavra de Deus diz então que o Senhor vai brandar dos céus, vai gritar dos céus e vai dizer: ouve o que o Espírito diz, ouve. Não podemos em hipótese nenhuma abrir mão da presença do Espírito Santo. Então nesta noite, nesse início de campanha de avivamento, nós vamos começar clamando, recebendo sobre nós o fogo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ele vai nos encher, nos renovar, ele vai queimar de novo dentro de nós, e aquilo que, sabe, está seco, aquilo que está velho, aquilo que não frutifica mais, será queimado, para que haja um renovo nessa terra. Sabia que as queimadas, elas servem para isso? As queimadas, elas renovam a terra. Por isso,
é feito as queimadas. Antigamente se pensava que queimada era algo ruim, mas a ciência foi pesquisar. Por que existia a queimada? Existem queimadas que são naturais. A própria natureza se encarrega de tocar fogo na floresta. Isso acontece naturalmente. Então a ciência começou a pesquisar por que é necessário queimar a terra. E eles descobriram que as queimadas, elas vêm como um renovo. Então começou agora a se programar as queimadas. Em alguns tipos de plantações é feita queimadas de 5 em 5 anos, outras em um tempo menor. Mas é necessário que a terra passe por esse processo de queimada para que haja um renovo. Então eu quero declarar nesta noite que nesses dias que estaremos aqui, o Espírito Santo de Deus vai vir como um fogo, queimando, sabe, a nossa terra boa, porque nós somos terra boa, e essa terra vai produzir segundo o Espírito Santo, vai produzir movido pelo Espírito Santo, e esse fogo, ele vai queimar o que não presta na sua vida. Esse fogo vai entrar na sua casa, sabe, vai entrar na sua casa, esse fogo vai entrar aqui nessa igreja, esse fogo vai começar aqui do altar, e vai sair queimando tudo, vai haver um avivamento, você pode receber isso, e como foi dito pelo nosso pastor, não é a emoção, mas vai ser a presença do fogo do Espírito em nossas vidas, aleluia. Essa noite será marcada pela presença poderosa do Espírito Santo em nós. Você está pronto para receber isso? Aleluia. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero então falar nesta noite sobre as marcas do começo de um avivamento. E o que foi que começou um avivamento? O que marcou o início de um avivamento? E eu quero que você preste atenção a 3 coisas que eu vou falar que marcaram um avivamento. A primeira coisa é a perseverança. Aleluia. Jesus Cristo disse: vai para Jerusalém e fiquem lá. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi arrebatado, tinham 500 pessoas. E todas elas ouviram a mesma palavra: vão a Jerusalém e fiquem lá, até receberem dos altos o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito desceu, quando o fogo desceu, só estavam lá 120 pessoas. O restante tinha ido embora. Eles não estavam mais lá. E essas 120 pessoas tiveram as suas vidas mudadas. Eles receberam um poder que eles nunca experimentaram antes, porque eles perseveraram até que fossem revestidos dos céus. Essa perseverança desses homens, dessas mulheres, mudaram também as nossas vidas. Se eles não estivessem lá, perseverando, esperando, a Bíblia diz que passou todos os 50 dias, irmãos, 50 dias, são quase 2 meses, eles ficaram lá, dia após dia, esperando, eles acordavam, oravam, comiam, bebiam, e esperavam, dormiam de novo, e esperavam, e dormiam por 50 dias, eles estavam esperando o que ia acontecer, e eles não desistiram. Eles viram alguns dizendo assim: olha, não dá mais para mim, eu vou embora, eu estou indo. A Bíblia diz que Deus, ele vai reprovar Saul, e um dos motivos que leva Deus a reprovar Saul é a sua falta de perseverança, por uma coisa muito pequena. A Bíblia diz que Saul, ele ganha a guerra contra o rei de Agag. Então ele manda um recado para o profeta Samuel. O profeta, ele tinha que vir acender o fogo do altar.
E aí ele está esperando o sacerdote chegar. E ele esperou um dia e ele não chegou. E ele esperou 2 dias e ele não chegou. 3 dias e ele não chegou. A Bíblia diz então que o povo começa a ficar agitado, porque estava se demorando de acender o fogo do altar, o fogo da comemoração. E vai chegar o 4º dia, o 5º dia. Então Saul, ele decide ele mesmo acender o fogo do altar, ele mesmo queimar o fogo. A Bíblia diz que Deus, quando vê aquilo, se revolta contra ele. E Deus chama Samuel e diz: não quero mais este homem me representando na terra. Eu quero que você tire esse homem hoje, destitua ele hoje, porque eu vou levantar um outro homem. E Samuel ainda tenta negociar com Deus, e Deus diz: não quero. E quando Samuel chega, encontra o fogo aceso, mas um fogo que não era o fogo da perseverança, era o fogo da precipitação. Não era um fogo de saber esperar o tempo de Deus, de perseverar em Deus, de aguardar em Deus. E Samuel então repudia aquele homem. E Samuel pergunta a ele: por quê? Por que você fez isso? Por que você acendeu o fogo antes? Por que você não me esperou? E ele diz: porque o povo estava indo embora. E eu fiquei com medo do povo ir embora. Às vezes nós perdemos a presença de Deus porque temos medo das coisas que aparentemente estamos perdendo. Então não perseveramos em Deus porque às vezes queremos agradar pessoas, porque temos medo às vezes de perder alguns bens, e aí negligenciamos os princípios, as ordens, queremos apressar as coisas, sabendo que Deus ele tem um tempo, e sabendo que precisamos então aguardar nesse tempo e perseverar nesse tempo, perseverar no tempo de Deus, esperar o tempo de Deus. Um dia disseram a Davi entra na caverna, encontra Saul, e ele está lá, desprotegido. Então os seus companheiros dizem a Davi: vamos matar ele agora, ele está dormindo, vamos aproveitar, uma espada só, um corte só, e um golpe só, nós cortamos a cabeça dele. Davi olha para aqueles homens e diz: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Não, eu não quero isso. Davi tinha sido ungido por Deus rei, e ele seria o sucessor de Saul, mas ele decide esperar. Eu não vou levantar a minha espada contra o ungido. Vamos esperar o tempo de Deus. Por isso eu quero que você entenda que você precisa perseverar. Às vezes nós começamos com uma oração, e às vezes aquela oração não tem a resposta que desejamos, no tempo em que desejamos, no momento em que desejamos ou que nós estipulamos. Às vezes até marcamos um tempo, e aí a gente não tem a resposta, ou não acontece aquilo, naquela hora, naquele momento, e nós já desistimos, nós já blasfemamos contra Deus, não perseveramos. Perseverar. Cristo disse: fique lá. Ele não marcou tempo, não marcou hora, ele só disse: fique lá, até receber o revestimento, o fogo do Espírito. Em Apocalipse, a Bíblia fala 7 vezes sobre aqueles que perseverarem. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então perseverar faz parte da vida do crente. Busque na minha presença, permaneça na minha presença,
Precisamos ter essa disposição. Nós estamos vivendo em um tempo onde tudo é muito instantâneo. Sabe, as comidas são instantâneas, os relacionamentos são instantâneos. Hoje nós, com muita rapidez, temos acesso a muitas coisas. E isso tem criado em nós esse hábito de às vezes não querer esperar. Mas Deus, Ele está muito interessado em ter conosco um relacionamento. E um relacionamento, ele vem de um convívio diário e de saber esperar no outro. Uma das lições que o Senhor Deus nos ensina, uma das primeiras lições é essa: perseverança. Lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que aqueles que são felizes, que são gratos na tribulação, aqueles que por fé passam a tribulação, eles aprendem a lição da perseverança, e na perseverança eles aprendem o equilíbrio, e o equilíbrio não traz confusão. Então, para que haja fogo, para que haja avivamento, uma das primeiras marcas que deve existir na vida do crente é perseverança. Crente deve ser um povo perseverante, um povo que não desiste, não por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai abalar a fé, a determinação de um crente. Não é uma praga, um terremoto, seja lá o que for. Perseverar em oração, perseverar na palavra, perseverar esperando ao Senhor. Eu conheci uma irmã que levou 10 anos orando por uma causa, 10 anos. E todas as vezes que ela falava, as pessoas davam risada dela, zombavam dela, mas ela não parou de orar, não parou de orar. 10 anos orando pela mesma coisa. E ela viu acontecer. A Bíblia diz que a mulher que recebe Jesus Cristo no templo, ela ficou viúva. E a Bíblia diz que todos os dias ela ia para o templo orar. E ela orava, e ela dizia: não morrerei sem ver o Salvador do mundo. Não morrerei sem ver o Cristo. A Bíblia diz que quando Maria chega para apresentar Jesus no templo com 8 dias de nascido, ela toma Jesus pelos braços e diz: está aqui, Israel, o teu Redentor. E ela diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação em Israel. Perseverou, até que se cumpriu a promessa. Eu quero profetizar nesta noite, que o Senhor vai liberar sobre você uma unção dos que perseveram, dos que não desistem, dos que não voltam atrás, dos que creem e permanecem firmes na sua fé. Você pode receber essa unção. Aleluia. 120 pessoas, 120 homens, que tinham muitas coisas para fazerem, ficaram ali, 120 dias, irmãos, não pensa que o tempo de antes era diferente do nosso, eles precisavam trabalhar, precisavam comer, precisavam suprir as suas necessidades. Muitos deles talvez tenham perdido emprego, tenham perdido coisas, viram muita gente desistindo, indo embora, a maioria dizendo assim: ó, eu vou embora, não vou ficar, preciso resolver as minhas coisas, preciso cuidar do meu gado, preciso cuidar da minha fazenda, preciso levar comida para o meu filho, preciso levar meu filho para a escola. Todos esses afazeres que envolvem a vida e que às vezes nos distrai também, eles ficaram, perseveraram, enquanto não desceu dos céus o Espírito Santo. Senhor, nós vamos perseverar e nós vamos receber do Teu Espírito aqui neste lugar. Você pode receber isso?
Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que marca um avivamento é a unidade. Diga assim, unidade. Diga comigo, unidade. Fala outra vez, unidade. A unidade daqueles homens fez romper os céus. Quando Deus olhou e disse, eles estão lá. Já se passaram 50 dias. Já se passaram 50 dias, eles já estão maduros. Eles já estão preparados. 50 dias vivendo juntos. 50 dias dividindo o pão. 50 dias fazendo as mesmas orações. 50 dias cantando as mesmas canções. Bebendo do mesma fonte. A mesma água. Lavando os copos, as roupas uns dos outros. Eles compreenderam o que é ser um. Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade gera o fogo. Se dois de vocês concordarem em algo na terra, diz o Senhor, eu vou concordar nos céus. É necessário que haja unidade. Eu me lembro que eu ouvia alguns pregadores dizerem assim, aonde há pecado, Deus não opera. Eu ouvia isso. Eu ficava pensando sobre esta palavra. Porque quando eu ia analisar, eu via que Deus operava, mesmo aonde existia pecado. E a própria Bíblia diz que aonde há pecado, superabundou a graça. Então eu pensava comigo, essa palavra está errada. O que é que impede Deus operar? Não é o pecado. Porque Deus, Ele opera para que quebre o pecado. A graça dEle, a misericórdia dEle alcança o pecador. Mas a Bíblia vai dizer que aonde não há operação de Deus, é aonde não há unidade. Jesus Cristo lá em João 17, Ele diz, Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que Tu nos enviaste, que Tu me enviaste. Então é necessário que haja unidade para que o fogo de Deus venha. Tem que haver unidade entre nós e Deus. O Seu Espírito, a Sua Palavra. Tem que haver unidade. E tem que haver unidade entre nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, unidos, eu vou derramar do meu Espírito. Eu estou ali. Eu quero te dizer esta noite, se houver unidade entre você que está aqui, entre você que está me vendo, entre você que virá, e houver unidade, se você concordar, se formos um, dentro desse propósito de receber o avivamento de Deus, então Ele virá sobre nossas vidas. Apóstolo, mas e aqueles que não estão unidos, não receberão? Porque virá sobre os que estão em um só propósito. E os outros serão impactados pelo poder que vai emanar. 120 unidos impactaram a cidade. E esse impacto foi tão forte na vida deles, que está fluindo até hoje sobre a terra. Unidade. Quando você concorda, observe, quando Satanás quer destruir uma família, ele coloca a briga. Se eu não me entendo com minha esposa, nossa casa não avança. Se eu não me entendo com os meus filhos, nossa casa não avança. Qual é uma das primeiras determinações do Espírito de Deus que vem sobre Jesus e João Batista? É converter o coração do pai ao filho. O que é que Deus está falando? Deus está falando de unidade.
Observe que quando o pecado entrou no Gênesis, a primeira coisa que Satanás fez foi dividir Adão e Eva. Adão olha para Deus e diz: a culpa é dela. A culpa é dela. A mulher que você me deu, a mulher que o Senhor me deu, é ela que foi culpada. Divisão, ele racha com Deus, ele racha com a esposa. E ela olha para Deus e diz: não, a culpa é dele, é do diabo. Então Eva estava perdida, Adão estavam perdidos, porque foi arrancada a unidade entre eles e Deus, e a unidade entre eles. Passaram a ter medo, passaram a ter vergonha, passaram a ter esconderijos. Se você se unir, se você concordar, se formos um, então fogo virá. Se dois de nós nos unirmos aqui e dissermos: o fogo virá, o fogo virá. Nós temos uma equipe que está orando, que está nesse propósito, e eu quero convocar você a entrar comigo nesse propósito, a entrar com essa equipe nesse propósito, porque o fogo vem. O avivamento vem. Onde houver unidade, o Senhor opera a bênção. O Senhor vai operar a bênção aqui, neste lugar, vai operar a bênção aqui na sua vida. E esse fogo, ele vai entrar, arrancando todo espírito de discórdia, todo espírito de divisão. O fogo do Senhor virá, porque há concordância aqui. Há concordância nesse altar. Aleluia. Jesus Cristo diz: um reino dividido não persevera. Se Satanás briga contra Satanás, ele não persevera. E isso deve servir de lição para nós. Se nós não tivermos um só coração, não crermos, não acreditarmos, não nos alinharmos com os céus, com a palavra, nós não receberemos a bênção. Então eu quero profetizar que haverá unidade entre nós, haverá unidade naquilo que estamos buscando, naquilo que queremos. Entraremos aqui com o mesmo propósito, e cada um que for se alinhando um ao outro. Os outros foram embora, os outros desistiram, mas aqueles 120 não, eles estavam ali, unidos. Isso foi tão forte na vida deles, que vai impactar a igreja primitiva. Aí nós vamos chegar lá no Atos 4, que foi lido aqui. Eles vão entender que tudo pode ser dividido, que tudo pode ser compartilhado, que tudo pode ser vivido com o outro. Era um só coração. E aí a gente vai ver o fogo descendo de novo, o Espírito Santo sacudindo os alicerces daquela casa onde eles estavam. Aleluia. Diga assim: a unidade vai mudar a minha vida. Se você tem um espírito de discórdia, repreenda ele agora. Rejeite ele agora. E diga: eu vou ver o avivamento. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso. E a última coisa que marca o avivamento, ou que marcou o avivamento, foi receber o fogo do sobrenatural. Aleluia. Diga: eu estou pronto para receber o sobrenatural. Aleluia. Não tenha medo da manifestação do Espírito Santo. As pessoas às vezes não recebem o Espírito Santo porque tem medo. Medo do que vai acontecer, do que vai fazer. Tem medo de passar vergonha, de ficar estranho. Sabe, foi colocado esse medo, essa desconfiança, esse espírito às vezes de zombaria sobre a vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo, como lá em Pentecoste. A Bíblia diz que quando eles receberam o fogo do avivamento, eles começaram a falar em línguas, mas a Bíblia diz que antes disso era uma zoada, um grito, algo
tão assustador, algo tão diferente, que a cidade inteira veio. Era um grupo quase do tamanho desse. 120 pessoas de uma casa fizeram tanto barulho, que chamou a atenção de uma cidade inteira. E eles vieram, os estrangeiros, os moradores da cidade, porque eles receberam o sobrenatural. Não tenha medo, não tenha medo do sobrenatural na sua vida, não tenha medo que venha sobre você o fogo, não tenha medo que venha sobre você o Espírito Santo, não tenha medo disso, não tenha medo de ser usado, de ser instrumento do Espírito Santo. Aleluia. Ele vem, e aqui em Pentecoste ele vem em forma de fogo, de línguas repartidas, e o que eu quero chamar a atenção é que cada um, na sua individualidade, vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem no coletivo, mas a manifestação, o toque dele é individual. A minha experiência com o Espírito Santo é pessoal, é única. A minha experiência com o Espírito Santo, embora eu veja o mover dele no meio do povo, na coletividade, mas eu tenho a minha experiência pessoal com ele, e é essa experiência pessoal com ele que vai ser derramada sobre você. Cada um de nós, cada um será tocado pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito vem sobre Jesus, ele vem em forma de pomba. Ele vem como uma pomba suave. Jesus Cristo vai apresentar o Espírito Santo em João como água. Ele diz, ele virá como água. Aleluia. Em Gênesis, ele vai aparecer como vento. O próprio nome, Espírito, pneuma, quer dizer vento. Então o Espírito Santo ele vai se apresentar em forma de fogo, de vento, de pomba, de água. Ele vai descer sobre nós. O que isso quer dizer é que cada um vai reagir, cada um terá uma reação dentro da sua estrutura. Alguns, poderão rodar, rir, pular, chorar. Aleluia. Haverá um fogo aqui, algo como nunca teve antes. E esse mover, ele trará reações sobre nós, reações físicas, algumas bem visíveis, outras nem tanto, mas haverá reações. Outros falarão em línguas. Você pode receber isso, o fogo do Espírito. Mas o que será forte aqui, é que depois disso, a sua vida não será mais a mesma. Diga, a minha vida não vai ser mais a mesma. Depois daquele mover do Espírito Santo sobre a vida daquele povo, nunca mais a vida deles foi a mesma. Eles receberam um avivamento e a vida deles mudou por completo. E eu quero declarar que a partir desse derramar do Espírito, a sua vida vai mudar por completo. Vai mudar por dentro e vai mudar por fora. A sua vida não será mais a mesma. Aleluia. Deus vai derramar o fogo dele. Aleluia. Em Hebreus ele diz, os anjos eu sopro como vento, mas aos meus ungidos farei deles labareda de fogo. E é isso que você vai se transformar, uma labareda de fogo. E aonde você passar, você vai queimar, você vai queimar, você vai queimar. E a sua luz, não é esse o tema do nosso ano? Refletir a glória de Deus.
O fogo que vai estar em você é tão intenso que as pessoas vão ser obrigadas a te verem. Elas vão te olhar e vão te ver. E quando você entrar nas trevas, as trevas vão desaparecer. Porque o fogo do Senhor arderá em você. Vai arder na sua casa, vai arder na sua vida, vai arder onde você está. E eu quero declarar nesta noite: receba o avivamento, receba o fogo do Espírito sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé.